Laura, agora a gente vai falar sobre o tal do transtorno de personalidade borderline. Meu Deus, eu já escutei cada coisa. Você não escutou cada coisa sobre isso, não? Não, eu escutei uma coisa assim que eu acho que é bom até para esclarecer. Não vou nem contar, porque ficou feio. Agora tá na moda, a gente não fala que a gente... Olha só, isso tá errado, tá, gente? Eu vou dizendo, tá errado. O que é isso? Não... Tá errado. Oi? É porque nós vamos diferenciar. É porque eu escutei isso essa semana. Falou assim, o colega falou que hoje não é... A gente não fala que a gente é bipolar, a gente fala que a gente tem... que a gente é borderline. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos esclarecer esse negócio. Jorge. Uma coisa, outra coisa. Jorge, vamos lá. Bora lá. A gente tem que tomar muito cuidado com essas nomenclaturas que caem na boca da sociedade, da população, né? Porque assim, eu sou depressivo, eu sou estressado. Eu sou bipolar. O que mais me angustia é assim, esses dias uma família conversando comigo falou assim, não, porque meu filho fica muito ansioso. Não vou nem te contar quantos meses tinha um bebê. Meses? Meses. Aí eu falei, não, ele não tem nada de ansioso. Isso daí, aí eu fui explicar que é um comportamento. Então, assim, as pessoas estão pegando os termos, os termos que a gente usa de forma que foram criados para serem usados de forma profissional e trazendo para o dia a dia de uma forma que não é legal. Então, assim, você é muito bipolar. Quem é que nunca escutou isso? Aí agora, então, eu nunca tinha escutado essa, não. Então, Agora tá mudando? Agora não é assim, nossa, larga de ser bipolar, larga de ser border. Pois é, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que nós vamos fazer? Quem poderá nos ajudar? Chapolin Colorado, né? Porque, não, tô brincando. Até pouco tempo atrás, esse transtorno de personalidade borderline era um transtorno pouco conhecido, né? Sim, as pessoas não no meio profissional, sim. Mas na população era um transtorno muito pouco conhecido. E eu acho que convém, inclusive, a gente começar ali da própria etiologia do nome, né? Da onde que vem? Por que que vem? Por que que chama borderline, carinhosamente chamado de border? Sim. Né? Porque quando esse transtorno ele foi descoberto, dado um nome para ele, né? Era para classificar aquelas pessoas que estavam no limite entre uma psicose e uma neurose. Isso foi o início de tudo. Sim. Né? Hoje a gente já entende que o borderline ele vai para além disso, para muito além do que isso. Ele tem uma série de características próprias, né? Uma série de forma de lidar com o mundo, que são características deles. Vamos entrar nisso? Vamos. E vamos fazer logo essa diferenciação. Transtorno bipolar de humor. A gente está falando de um transtorno de humor. Sim. O transtorno borderline é de personalidade. Então, são dois lugares diferentes, mas que, igual a gente estava falando, né, Laura? Isso. Aquele que tem um transtorno de personalidade borderline, ele está suscetível, como todos os outros transtornos, no humor. Então, ele está suscetível a ter uma comorbidade de transtorno de humor bipolar. Então, o borderline, por muitas vezes, ele tem uma comorbidade que é o transtorno bipolar. Sim. Só para esclarecer que são duas coisas, são lugares diferentes. Eles são lugares diferentes, são diagnósticos que requerem uma atenção muito delicada para ser feita, exatamente por essa característica, nessa instabilidade do humor. Sim. Mas quando você se aprofunda, quando você lida com pessoas com esses quadros, que é o caso dos profissionais, né, a gente consegue diferenciar muito bem por exemplo, essa instabilidade de humor, ela é muito diferente. Sim. Dentro do transtorno de humor bipolar e o transtorno de personalidade borderline. Fora que não é apenas essa questão. Essa é uma das características, né, Jorge? Sim. Eles apresentam outras características. Como, por exemplo, é o tipo peculiar 880. Sim. Tá? Então, sempre à beira do limite. Ora explodem de raiva, ora tratam o outro de modo horrível, cruel, ora agem de forma extremamente afetuosa e gentil. Aí você fica achando que é humor, que o problema tá, né, um transtorno bipolar de humor, mas não é. Eles são muita emoção, pouca razão.
Bem menos razão Bem do que... menos razão, né? Sim. Apresentam muitas problemáticas nas relações. Eu falo isso. Há um padrão de instabilidade nas relações sociais, Uhum. alta impulsividade e rápida alternância das emoções. Tem coisas também que são diferentes, que a gente precisa esclarecer. Já falamos isso em outros podcasts, mas sempre bom falar. O que são as nossas emoções? São as nossas reações fisiológicas diante das situações. Então, as nossas emoções são as descargas hormonais, sejam elas no meu cérebro, que é o sistema nervoso central, que são meus neurotransmissores conversando, ou no meu sistema nervoso periférico, que são os meus hormônios mesmo, que vêm das minhas glândulas espalhadas por todo o meu corpo. Então, a gente tem que lembrar que as nossas emoções são essas reações fisiológicas. Esses indivíduos borderline, eles são muito sensíveis a qualquer tipo de mudança ambiental. E essas mudanças, elas têm essa característica que eles enxergam que eles vão ser rejeitados, abandonados. Pronto. Um ponto muito importante, assim, é difícil, né? Porque minha vontade é falar que as relações difíceis é uma característica, é a mais importante, a instabilidade do humor. Mas tudo é. Mas essa questão da rejeição, eu acho que é o ponto. É o ápice. Porque ela desestabiliza. Todo paciente meu borderline, você também deve fazer da mesma forma, imagino eu. A gente vai a gente dá esse acolhimento, vincula, dá esse acolhimento no qual o indivíduo ele entende que você vai estar ali por ele, que você não vai abandoná-lo. Que é outra característica muito importante do borderline, que eles precisam do outro. A dependência do afeto do outro. Isso. Ele se constitui não nele mesmo, mas no afeto que o outro oferece. Isso. A partir desse momento, então, a gente vai, de certa forma, mostrando para eles, dando sentido e significado aos processos de rejeição, mostrando porque eles trazem sempre, né, essa instabilidade, essa volatilidade, né, que eles vão lá de 8 a 80 em milissegundos, vamos chamar assim. Então, as situações que eles caem sempre, a partir do momento que eles trazem, a gente começa a fazer essa interpretação e mostrar que é o processo de rejeição que eles enxergam nas situações que faz com que eles façam que eles tenham essa instabilidade. Ou seja, não é que nem necessariamente houve o processo de rejeição. Você entende? Não precisa acontecer factualmente, mas o indivíduo ele tem essa interpretação. Sim. E à medida que a gente vai ajudando ele a mudar essa interpretação, ele vai mudando. Isso eu afirmo que eu tenho pacientes que chegaram com esse diagnóstico, vieram do psiquiatra, tomando as medicações, né, necessárias lá, para poder dar uma segurada nesses processos, nessa instabilidade, mas que hoje ela está muito bem. Eu vou dizer assim, ela consegue estar morando sozinha. Nunca mais passa pela cabeça assim, eu quero morrer, mas não é isso. Ela fala para ela mesma, não é isso. Porque essa é uma o outro outra não tá característica, né? Eu que estou enxergando, sabe? Ela já consegue oferecer para ela mesma essa leitura que nós aprendemos ali no consultório, oferecer para ela mesma. Está super equilibrado. Eu falei, olha, você vê que quando você chega lá na sua família, como é que o seu corpo reage? Como é que a sua mente começa a pensar? Que a gente também vai para o sentido de significados, que é a parte psicológica, né? Psíquica. E aí ela falava para mim das interpretações e a gente começou a, vamos dizer assim, a consertar esses pensamentos, né, que vinham na mente dela, catastróficos, de rejeição, que tudo ia acabar e ela ficava muito mal, passava 3, 4 dias na cama, tentativas de suicídio, aquelas loucuras que a gente sabe, né, que acontece dentro dessa personalidade, tipo de personalidade. E simplesmente ela mudou. Então, assim, quando ela está um pouco mais sensível, ela nem vai lá visitar. Mas quando ela está forte, agora nem isso mais, vou falar para você, ela está bem mais forte agora. Mas em outros momentos, quando ela ainda estava, né, constituindo essa nova personalidade, esse novo espaço, esse novo lugar, ela não ia quando ela percebia que não estava tão bem. Ela começou a se perceber. Sim. Né? E esse é o lugar da análise. Esse processo... Desculpa. Esse é o lugar da análise nesse processo do indivíduo. Sim.
eu tô lembrando aqui de uma curiosidade. O borderline, ele tem essa característica do viver para o outro, pelo outro, né? Para se construir em si mesmo. De avatar, né? O outro como o meu avatar. Então, assim, às vezes a gente vê naquele relacionamento, por exemplo, às vezes uma pessoa que começa a se relacionar com um cara que é surfista. Aí ela começa a querer ser surfista, agora ama um surf, né? Isso daí são questões assim, só para poder exemplificar. Porque eles têm um problema de autoimagem. Autoimagem. Aí que está a grande Sim. questão. Por isso que a imagem do outro, eu preciso refletir. É engraçado, né? A gente fala assim, nossa, qual é a diferença do narcisista, né? Então, para o borderline... Nossa, a diferença é enorme, né, gente, de postura. Sim. Mas eles têm, como é um transtorno de personalidade, vocês veem que eles deitam sobre um mesmo leito, que são os processos de autoimagem e autoestima. E uma curiosidade que é legal quando você começa a estudar sobre o borderline é o quanto artistas que têm essa personalidade ou às vezes têm apenas traços, né? E que isso é uma forma que eles usam para poder... No sentido psicanalítico, como diz Freud, de sublimar, né? De sublimar. Eu não queria usar o termo usam, na verdade, é a sublimação. É sublimação. Então, assim, é aquele, por exemplo, eu vou fazer muito fácil ser um outro personagem, ser uma outra... Sim, serei um personagem, estou gravando um filme, vou ser um personagem, e a pessoa passa a ser aquele personagem. Inclusive, no final, chega a ser difícil sair daquele personagem. É aquele artista que a gente fala assim, que é visceral. Ele incorpora. Ele incorpora. Né? E é tão legal a gente olhar isso, Georgia, porque geralmente a gente traz sempre os lados negativos, né, dos transtornos. E tudo é possível caso você consiga sublimar, você consiga aprender a lidar, você tira coisas positivas. A gente não muda a nossa, né, vamos dizer assim, eu acho que o que você está tentando dizer a gente não tem como mudar a nossa personalidade no sentido, o transtorno de personalidade. Eu não vou deixar de ter o meu transtorno, porque ele faz parte da minha característica, mas eu vou aprender a viver com ele, não é nem conviver, a viver sendo a pessoa que eu sou. Não é sobreviver. É viver sendo a pessoa que eu sou. Tirar coisas positivas. Então, isso, assim, sublimar. O artista, ele... Eu trouxe o caso de um filme, ele pode ir lá e ser maravilhoso. É um ator maravilhoso, porque ou um consegue cara incorporar. que escreve uma música. Sim. Né? Então, ele vai nesse sentido também. Ele entra, ele vivencia, né? Sim, ele produz. Ele produz. Isso mesmo, isso mesmo. Mas, assim, quando ele não está equilibrado, o borderline, né, a gente tem que lembrar disso. Dependendo, né, do contexto sociocultural que ele vive, ele pode se expor a muitos riscos envolvendo drogas, sexos, compras e compulsão alimentar. Então, essas pessoas, elas sentem, gente, o que faz com que elas busquem esses subterfúgios é justamente um medo imenso, mas assim, um pavor, eu posso dizer assim, da solidão. Por isso eles se mantêm sempre relações voláteis, sabe? Eles amam hoje e odeiam amanhã, sabe? Eles são essa coisa muito sensíveis, né? Às separações, qualquer tipo de mudança mudança ambiental, sim. Que eles entendam que possa ser um corte, que possa ser uma rejeição. E geralmente as relações dessas pessoas são relações muito tempestuosas, né? Relações intensas. Sim, sim. Difíceis. Exatamente, eu acho que essa característica desse medo do abandono parece estar permeando tudo. Eu vou perder o meu objeto de amor. Você vê que, então, quando a gente fala perder o objeto de amor, aí já entra aquela característica da ansiedade. O que é ansiedade? Medo de perder o objeto amado ou o amor do objeto. Então, o indivíduo borderline também apresenta muita ansiedade, porque quando ele tem essa percepção dele, de que ele vai ser rejeitado, ele vai perder. Então, como ele vai perder o objeto, ele entra num processo também de uma ansiedade e muitas vezes comórbida. Então, olha só, transtornos de ansiedade são transtornos de ansiedade, diferente de transtornos de humor, que podem ser bipolar, que também tem outros tipos, e de transtorno de personalidade. Então, o que a gente quer dizer? Esses transtornos, quer dizer, são uma forma mal adaptada de estar e ser no mundo, né, como a gente estava dizendo,
elas podem ser comórbidas. Uma Sim. leva a outra, que leva a Então, outra. é muito comum, às ele vezes, se torna bem diferente daquilo que a gente é muito comum, às vê vezes, ter normalmente. outros problemas psiquiátricos também, né? A própria depressão, bipolaridade, Que está dentro dos transtornos de humor, ansiedade, que está dentro dos né? transtornos de ansiedade. Sim. Entendeu? É só isso, essa diferenciação para que a gente possa, então, compreender. Que não adianta falar assim, todo indivíduo é ansioso, é borderline. Não. De forma alguma. Às vezes você pode ter apenas um transtorno de ansiedade e não um transtorno de personalidade. São coisas diferentes. Sim. Né? Então, esse foi o Instituto Afeto Na sua casa, com você.